Porque se a gente pensar na questão da transição energética, mas todo o processo de desenvolvimento de novas tecnologias, isso vai levar um tempo. E as metas ambientais estão aí, né? A 2030, 2050 são períodos curtos. Então, enquanto a gente desenvolve novas tecnologias baseadas no uso do hidrogênio, que é o que tem acontecido muito na indústria do aço, né? O hidrogênio verde, vamos pensar também no que já há disponível e como melhor aproveitá-lo, que é o caso da sucata. Meu nome é Adriana Carvalho, eu sou formada em jornalismo, com especializações em ciências políticas e economia internacional. E, bom, eu acho que eu sou conhecida no mercado como uma observadora externa do mercado, né? Como especialista de preços em uma PRA, Pricing Reporting Agency, nós somos talvez como um narrador onisciente, né? Onipresente, que tudo vê, tudo sabe, mas que não atua diretamente, né? Não participa das ações diretamente. E dizem também que um narrador onisciente, geralmente, ele sabe também dos sentimentos, né? Dos personagens, das emoções. E eu acho que é possível, sim, na minha posição também, conhecer muito do sentimento dos participantes, né? Do mercado do aço, porque tem contatos, fontes de mercado que eu tô em contato há mais de 10 anos, né? Então acompanho seu crescimento profissional, fracassos, né? Momentos difíceis, de glória, e também é como eu acompanho a evolução do mercado do aço, né? De uma forma bastante imparcial, né? Independente e com uma visão 360 a partir do momento que eu converso com todos os players que estão envolvidos. E, bom, como eu comecei na indústria do aço, né? Na verdade, como eu falei, eu não atuo diretamente no mercado do aço, monitoro o mercado do aço, mas na verdade foi um encontro não esperado, né? Eu me formei em jornalismo, busquei uma experiência lá fora, nos Estados Unidos, onde eu morei 1 ano e meio, mais ou menos, no Colorado. E quando eu tive a experiência no Colorado e fiz a minha especialização em ciências políticas, foi naquele momento que eu me dei conta de que eu queria trabalhar com algo que tivesse inserido no contexto global, né? Que tivesse um impacto global. E dentro dessa disciplina eu compreendi muito bem a questão de indústria, economia e política. Então eu queria trabalhar com algo que envolvesse essas 3 temáticas. E quando eu retornei ao Brasil em 2010, eu encontrei uma agência que não era só uma agência de jornalismo. Era uma agência de notícias, mas com investigação, análise de dados e inteligência de mercado focado numa indústria global do aço, que era a Steel Business Briefing na época. Logo depois ela foi adquirida pela Platts, pela S&P Global Platts, né, que perdura até hoje. E naquele momento foi incrível, né? Foi uma inserção bacana no mercado do aço. Confesso que não tinha conhecimento algum sobre siderurgia, mas eu tive 3 grandes mentores, né? Um deles foi o Carlos Matos, foi quem me contratou, me deu aulas diárias de jornalismo e de indústria, né? Me ensinou ali com muita calma todo o processo de siderurgia e também acreditou no meu potencial de seguir em frente. Outro mentor foi o Henry Cook, que é conhecido no mundo do aço, né, a nível global como o guru do aço. Ele foi meu editor-chefe dentro da Platts, também me ensinou cada etapa, tinha toda a paciência do mundo para me ensinar, né, sobre as etapas do processo siderúrgico. E o meu terceiro mentor foi o meu avô, que coincidentemente sabia tudo sobre siderurgia. Ele trabalhou de alguma forma com a siderurgia, ele tinha uma empresa de refratários. E ele, quando soube que eu entrei, né, para a cobertura do mercado siderúrgico, ele ficou super entusiasmado, trouxe todos os documentos dele e falou: eu ajudei a construir esse forno da Uzi Minas, eu construí esse forno da CSN. Então, foi até um momento muito bacana, né, de interação com meu avô, porque era um tema que ele dominava. E foi um momento de aprendizado, né? Eu estava ali com ele desenhando altos fornos, me ensinando toda a complexidade de um alto forno, né, para alguém que era totalmente inexperiente, né, no setor, e totalmente um diamante ali para ser lapidado, né, de alguma forma. E aí, né, com toda essa documentação, experiência do meu avô, ele conseguiu me nortear muito bem para iniciar, né, toda essa cobertura do mercado siderúrgico.
Bom, são muitas mudanças, né? Eu estou há mais de 10 anos cobrindo o mercado siderúrgico, eu vejo uma evolução tecnológica, sistêmica, mas não é porque eu sou do ramo de comunicação, mas eu acho que a comunicação na siderurgia foi uma evolução gigantesca, né? Eu ouço histórias de muitos, né, experts aí, né, da siderurgia, que falam da comunicação via fax, telex na época, né, de como eles trocavam as informações de mercado. E eu digo que a comunicação, né, hoje, ela avançou, né, fez com que os fluxos comerciais avançassem também, né? Eu digo hoje, num lapso de segundo, você sabe se o preço do aço baixou na China, subiu na Europa, ou se algum evento não esperado impactou a produção em algum outro mercado. E tudo isso recebido, né, coletado ao mesmo tempo, faz com que você tenha uma noção, né, e um planejamento em relação ao seu business que você não conseguia ter 20 anos atrás. Você não tinha todo esse fluxo de informação chegando nessa velocidade. E eu creio que essa evolução, né, nessa comunicação, nessa velocidade das informações, ela de fato contribuiu com diversas tomadas de decisões. Então, eu acho que a comunicação na siderurgia, ainda mais a siderurgia, que é um setor ainda muito conservador, né, tem uma escala produtiva muito conservadora, né? Então, lógico, o que acontece num pátio de sucata até chegar na central ali de controle, num passado demoraria talvez 40 minutos, hoje é em 1 segundo. Tanto pela questão de automação, de sistemas, mas principalmente pela evolução da comunicação. Hoje você tem, né, mensagens instantâneas, né, permeando aí todas as comunicações e agilizando todos os processos. E hoje ainda, né, no contexto de pandemia que nós vivemos, muitos setores eu acho que não sofreram mais disrupções por conta da comunicação efetiva que nós temos hoje. Várias reuniões foram possíveis por conta da conexão virtual, né, que é instantânea. Talvez muitos processos, muitas operações não deixaram de acontecer nesse contexto pandêmico por conta dessa comunicação avançada. E não só, né, para a siderurgia, eu acho que todo num contexto de indústria, de mercado de commodities. A comunicação, a evolução da comunicação, ela está intrinsecamente ligada com a evolução da indústria em si e dos fluxos comerciais. Prever o futuro ainda é algo complicado, até é uma razão porque eu não faço previsões de preços, de mercado, de demanda, ainda mais num momento de tanta volatilidade. Mas se a gente vê, né, tudo que tem se plantado hoje, cultivado em termos de tecnologia, né, e claro, a gente está vivenciando diversas crises, né, nesse momento. Crise sanitária, crise energética, crise logística, e talvez venhamos a vivenciar uma crise de recursos. Eu não quero soar pessimista, mas talvez a China, né, toda a movimentação da China, falando de mercado do aço em si, ou de economia, né, de suas decisões políticas, talvez toda essa movimentação seja porque a China já visualize uma crise de recursos, né, no futuro próximo. Ela está se cercando ali de todas as suas necessidades básicas, né, de todos os recursos necessários às suas operações industriais, adotando uma política bastante egocentrista, né, de fechar-se ali no próprio mercado, de pensar assim na questão ambiental do seu país. Mas acho que todas essas decisões, elas têm o intuito sim de pensar no que está por vir, né, dessa crise de recursos. E aí isso talvez seja algo que todos os mercados, todos os países, o mercado do aço em si deveria repensar, né? E aí é uma questão de analisar geograficamente os seus recursos, adaptar-se, né, ou flexibilizar-se em relação às matérias-primas que são utilizadas. Talvez esse seja, eu acho que o futuro do aço, né, de flexibilizar o uso das matérias-primas, flexibilizar o deslocamento dos seus processos produtivos. Hoje a escala da siderurgia, a escala estrutural, ela impede a continuidade, às vezes, de muitos processos por conta, se falta uma matéria-prima ou se acontece uma parada, uma escassez de energia, tudo isso tem um impacto gigantesco por ela não ter essa flexibilidade. Talvez as companhias estarem, né, mais preparadas para essas disrupções, né, ter maior flexibilidade, seja aí o futuro do aço. E claro, a gente tem visto a questão, né, da transição energética, a agenda ESG pesando, né, em todos os investimentos que estão sendo feitos no setor de siderurgia.
Acredito sim que o minério de ferro, que hoje é a principal matéria-prima, continuará sendo a principal matéria-prima, mas com um cunho verde, né? A gente vê investimentos já em matérias-primas derivadas do minério de ferro, com menor emissão de gases do efeito estufa. Então, talvez gusa verde, briqueta verde, que já estão em desenvolvimento, seja o futuro, né, das matérias-primas relacionadas ao aço. Além da utilização de sucata. Acho que sucata metálica ou toda a economia circular seja a chave do futuro das indústrias, né? De repensar, né, como a gente pode reutilizar os materiais dentro, né, da cadeia produtiva, né, atendendo toda essa questão da transição energética, a agenda ESG, contribuindo com o meio ambiente, mas também fazendo um uso justo, né, dos materiais que já estão disponíveis, porque se a gente pensar na questão da transição energética mas todo o processo de desenvolvimento de novas tecnologias, isso vai levar um tempo, e as metas ambientais estão aí, né? A gente tem 2030, 2050, são períodos curtos. Se a gente pensar em todo esse processo de desenvolvimento tecnológico. Então, enquanto a gente desenvolve novas tecnologias baseadas no uso do hidrogênio, que é o que tem acontecido muito na indústria do aço, né, o hidrogênio verde, vamos pensar também no que já há disponível e como melhor aproveitá-lo, que é o caso da sucata. Então, eu vejo, sim, sucata ganhando um espaço único, né, na siderurgia. Aqui no Brasil tem muito espaço para isso crescer. A utilização de sucata ainda é bastante abaixo da média mundial. Então tem uma possibilidade, né, de aumentar essa utilização, talvez novos investimentos em novos fornos que tenham a capacidade de maior utilização de sucata, mas também não descartar, né, todo o potencial do minério de ferro, tendo em vista as reservas de minério de ferro que nós temos no país, né? Então, isso também não vai ser deixado de lado por questões políticas e econômicas. Então, como utilizar o minério de ferro ou valorizá-lo da melhor forma? Eu acho que a busca seria por esses materiais adicionais, né? Derivados do minério de ferro, que também vão ganhar espaço na indústria siderúrgica. Para além disso, eu vejo a Índia também tomando um espaço muito grande no mercado, né? A gente fala muito de China hoje, que cresceu, teve uma ascensão gigantesca, né, nos últimos 10 anos, 15 anos, mas eu vejo a Índia também talvez no mesmo caminho de ascensão, né, e talvez se tornando uma grande rota comercial do aço. A Índia está com uma meta de atingir 300 milhões de toneladas de aço produzidos ao ano em 2030 e está no caminho de atingir esse patamar, talvez atinja antes, né, de 2030. Então, ao passo que isso evolui, a Índia ganha espaço no mercado mundial do aço, acredito que muitos outros países vão também começar a entender, né, qual que é o papel da Índia e desses outros países em relação à Índia, né? Então, novas oportunidades de negócio, novas rotas comerciais para além de China, né? Para além de China e Estados Unidos, que hoje são, né, os grandes polos aí siderúrgicos. Falando de sociedade, não só da indústria, né? Eu acho que a gente atinge essas metas ambientais, né, que foram colocadas há pouco, que talvez a gente atinja antes de 2030, antes de 2050, quem sabe, se grandes países, né, eles saiam à frente com planos ambiciosos, colaborativos, e a gente atinge essas metas ambientais, né, pensando não só na indústria, pensando no contexto social mesmo e ambiental, né, e que para além disso, acho que a gente tenha, né, mais tolerância, né, no mundo em relação à diversidade, maior distribuição de renda, né, é isso que a gente espera para o futuro, né. Sem informação, hoje, né, não há planejamento. Né? As siderúrgicas, elas precisam estar atentas, não somente as siderúrgicas, todas as empresas que atuam na cadeia do mercado siderúrgico, elas precisam estar atentas a todos os fatos que estão impactando demanda, produção, preços, expectativas em relação ao mercado. Hoje o mercado também é muito movido ao sentimento, né? Então existe qual a sua expectativa para o mês seguinte, e para você criar essa expectativa você precisa estar munido de informações, saber o que está acontecendo, o que está por vir, o que pode vir a acontecer, quais são os planos dos seus concorrentes ou dos outros mercados, né? Então
existia no passado muito uma situação de estar fechado no seu próprio mercado, né? Brasileiros, né, que atuavam no mercado siderúrgico não olhavam para a China, não olhavam para Estados Unidos, achando que eram mercados muito além da realidade deles. E na verdade, eu acho que ao longo desses 5 anos de crises, ter acesso à informação se tornou mais preponderante, né? Porque você tinha que estar realmente ligado para saber o que poderia vir. Adicionalmente, a crise vivenciada, o que poderia vir, o que poderia agravar ainda mais a situação, né? Então, as pessoas começaram a ter uma noção mais espacial mesmo, né, da necessidade da informação, né, e aí isso de fato entra na questão de planejamento, mas eu acho que até é importante mencionar que eu fiquei muito surpresa alguns anos atrás quando descobri que empresas grandes do setor siderúrgico no Brasil não tinham equipes de inteligência de mercado. Então, eu fiquei surpresa no sentido de como que empresas, né, com essa magnitude, inseridas no contexto global, né, qualquer siderúrgica hoje ela está inserida no contexto global, seja por uma questão de comprar matérias-primas de fora, vender material para outros mercados, ou até mesmo, né, a questão de os preços serem impactados pelos preços referência lá de fora. Você precisa estar muito bem antenado, né, a todos esses fatores internos e externos que vão impactar o seu negócio. Então, sem hoje uma equipe de inteligência de mercado dentro de uma siderúrgica, eu não sei como que é possível atuar com certa previsibilidade. Prever algo eu acho que ainda é muito difícil, quase que impossível, tamanhas são as volatilidades, né, que impactam esse mercado. Mas ter previsibilidade certamente vai reduzir perdas, né, aumentar ganhos, em alguns momentos e te trazer certo conforto, né, e segurança ao atuar, né, frente aos seus competidores. Eu vejo cada vez mais mulheres, né, inseridas no setor do aço, tanto do lado de monitoramento do mercado, do meu lado, quanto diretamente, né, na indústria, desde a mineração, né, distribuição de aço até a produção de aço. Incrivelmente, algumas semanas atrás eu fiz uma reunião com uma empresa do ramo siderúrgico e éramos 6 mulheres. E isso se tornou o tema inicial da conversa, né? Todas ficamos surpresas de estarmos ali em 6 mulheres discutindo sobre siderurgia. Eu não me lembro disso ter acontecido em outro momento, né? Então era uma especialista dentro da empresa, né, para a qual eu prestava ali a apresentação. Uma delas era especialista em compras de metálicos, outra era na questão de venda de aço, e do meu lado éramos em 3, né? A minha equipe também hoje é composta 70% por mulheres, então éramos em 3 também discutindo sobre siderurgia global, né, tudo que estava acontecendo. Então esse foi o primeiro papo, né, ali de caramba, somos 6 mulheres discutindo, né, sobre aço, o que não acontecia há 10 anos. Né? Então eu vejo um crescimento, né, talvez por uma questão de empoderamento feminino, de acreditar em si, de ter inspirações femininas, né? E sobretudo de ter a confiança, né, de que você pode entrar num mercado que ainda é hoje 90% composto, né, pelo gênero masculino, né, mas que você também não necessariamente precisa se portar como um homem ou vestir-se como um homem para fazer parte daquele setor, né? Eu acho que isso é bastante relevante, né? Porque havia esse estigma, né, de que a mulher, ao entrar numa indústria, ela deveria se portar ou vestir-se como homem para ser aceita ou para ser relevante, né? E isso não é correto, não é verdadeiro, né? Eu continuo com a minha feminilidade, né? Não em meio, né, a várias apresentações com público masculino, me mantenho firme, né, nas palavras, no discurso, e isso acredito que tenha inspirado também outras mulheres. Numa apresentação que eu fiz em julho deste ano, online, né, por conta da pandemia, para uma associação, tinha 300 pessoas participando, 90% eram homens. E assim que eu finalizei a apresentação, eu recebi um e-mail de uma mulher
que participou da apresentação e ela elogiava a minha apresentação e, sobretudo, por eu ter me mantido tão firme, né, nas palavras, no discurso, diante de 200 e poucos homens, né, e com perguntas tão ácidas, né, em alguns momentos, né. E eu fiquei feliz. E ela disse ao final que se sentia inspirada até pela forma como que eu conduzi, sem medo, né, com bastante confiança. E eu fiquei muito feliz de ter, de alguma forma, inspirado ela, né, talvez resgatado um pouco da confiança dela, porque às vezes a gente se sente, né, subjugada ali no meio de tantos homens, ou colocada como descrédito, né? Então, eu acho que o desafio da mulher na indústria do aço é muito... são dois desafios, na verdade, né? Ser ouvida em primeiro momento e ser respeitada como mulher e como profissional, né? Ainda existe essa barreira. Não vou dizer que são em todos os momentos. Alguns momentos, né, infelizes, isso ainda acontece. Mas, para mim, na verdade, é um desafio que eu já gosto de superar, de quebrar, né? Essas barreiras eu gosto de quebrar. Eu me sinto até bem desafiada quando eu vejo um olhar julgador ali. Será que ela entende de siderurgia? E por muitas vezes eu ouço depois, não é que você entende mesmo? Então isso acaba dando aquele ânimo no final, né? Eu passei por isso muito no início da minha carreira, talvez por ser muito nova, inexperiente no setor de siderurgia, né, e por ser mulher, mas aos poucos, né, ao passo que a gente ganha confiança e, claro, estuda, né, se coloca na mesma posição de conhecimento do homem, né, não há barreiras, né, a gente briga de igual para igual, né, então, mas vejo sim, muitas mulheres entrando nesse mercado de trabalho, buscando, né, uma posição sem medo, né, de brigar ali, né, pelo mesmo espaço, sem medo de ser ouvida. Eu acho que a gente tem visto bastante isso acontecer. Tem mulheres hoje, CEOs de mineradoras, CFOs, algumas, né, a gente já tem aí divulgados, de mineradoras, de siderúrgicas, mulheres com posições de liderança, né, na indústria do aço. Dentro da Platts somos, creio que, mais de 50% de mulheres, né? Então existe também toda essa busca do lado, né, do monitoramento da indústria do aço também, de ser ali bastante já vista, né, pelo lado pelas mulheres. Já existe um interesse, né, de cobrir esse mercado, já não existe tanta resistência e até, na verdade, hoje nós estamos também passando por um processo de contratação na Platts, né, para essa equipe de especialistas de preço. E, curiosamente, o maior número de currículos que nós recebemos foram de mulheres. Isso também é algo inédito. Então, demonstra como as mulheres também estão se interessando por essa temática, né? Acho que há 10 anos, quando eu comecei, eu não via, né? Muitas mulheres me perguntavam, tem certeza que você vai cobrir siderurgia? Nossa, tem certeza que você quer entrar nesse mercado? É tão masculino. E hoje, né, a gente vê esse número de mulheres interessadas em adentrar, né, seja deste lado do mercado, ou seja diretamente. Eu acho que já é um ganho assim gigantesco, tanto na questão de equidade, né, de gênero, quanto de confiança e empoderamento das mulheres. Big Data está atrelado à informação, comunicação, né, análise de dados, né? Vai em linha com a questão da evolução também, né, tecnológica das comunicações. Então hoje você não se fala em siderurgia moderna sem falar em Big Data e inteligência artificial, né? Por várias razões, na questão de não somente tomar decisões, né, com dados ali a seu dispor, mas reduzir riscos, né, antecipar falhas, né, e evitar perdas, aumentar ganhos. Tudo isso está atrelado, né, ao modelo de coleta de dados, análise de dados, na verdade de uma robustez de dados, né? O Big Data é isso, é toda uma coleta de uma magnitude, né, de dados ali encontradas, analisadas e te dando um cenário que você humanamente demoraria talvez anos para analisar. Então, e tendo em vista toda a complexidade do processo siderúrgico, ter em mãos, né, essa ferramenta que vai te antecipar, né, falhas, como eu comentei, ou reduzir riscos, sobretudo num processo que tem
uma complexidade estrutural, complexidade operacional, não dá para pensar numa siderurgia hoje que não esteja preparada, né, para a utilização do Big Data, que não esteja bem posicionada já utilizando o Big Data. E inteligência artificial na questão de automação de processos e máquinas, né? E aí, claro, evitar qualquer acidente, principalmente em setores, em processos em que existe grande periculosidade, né? Então, questões hoje também ambientais, né, que estão atreladas ao processo de mineração e siderurgia, elas se fazem ainda mais preponderantes nesse quesito de utilização de Big Data e de inteligência artificial. Big Data como também cálculo de algoritmos geofísicos, né? Você consegue calcular movimentações ali terrestres, né? No caso da mineração ou qualquer diferencial ali de movimentação geofísica que possa, né, acontecer, ela pode ser antecipada por uma análise de Big Data. E a inteligência artificial, como toda essa operação, né, dessa estrutura que tem uma magnitude, né, interessante. Então, eu acho que falar de cirurgia é falar de Big Data, é falar de inteligência artificial. Não tem hoje como a gente comparar a cirurgia com aquela que meu avô atuava, né, nos anos 80 e 90 ou antes disso, né? Hoje, cirurgia é sim para além do processo operativo, é questão de antecipar tendências, antecipar situações e analisar dados. Bom, o setor do aço ele ainda passa por um momento de amadurecimento, né, enquanto a transparência das informações. Hoje, coletar dados, né, informações de preços, de negociações que estão acontecendo no mercado, ainda é um tabu, né, sobretudo no mercado brasileiro ou na América Latina, né, também. Eu acho que setores como agricultura e energia, né, que estão no contexto global há 6 anos, eles já têm um amadurecimento nesse quesito de transparência, porque eles já têm um peso nas economias há mais de 100 anos. Então já entendeu-se, né, qual que é a relevância desses setores, né, no contexto global, qual que é a importância da transparência, né, das informações, e isso se faz hoje de uma forma muito natural. No setor do aço, a gente vê o setor, né, inserido nesse contexto global há algumas décadas, né, impulsionado pela ascensão do mercado chinês, e a partir do momento que o mercado chinês ia exercendo pressão, né, sobre os mercados, a questão do amadurecimento da transparência, ela ia acontecendo proporcionalmente, né, nos mercados que a China ia atuando. Hoje a gente tem a China com tremenda transparência de informação, temos benchmarks, né, que são relativos ao mercado chinês, minério de ferro ou alguns produtos de aço, por conta dessa ascensão que iniciou-se na China, né, foi reverberando em outros mercados, e a América Latina foi a última delas, né, a receber essa pressão direta da China. E também pela questão de estruturas de mercados, né? Ainda há mercados com poucos players, com poucos produtores, né? Que ao passo que vão crescendo, tomando uma escala maior, mais relevante e mais inseridas no contexto global, vão entendendo, né, que a transparência de mercado ela é relevante para todos os negócios, né? No sentido de estar consciente do que está acontecendo em outros mercados, de como isso pode impactar o seu business, de como os seus competidores estão negociando, mas não saber, né, das informações de uma forma irresponsável, né? Saber ter acesso a essas informações de forma responsável a nível de conhecimento, a nível de comparação, a nível de análise de dados, a nível de inteligência de mercado, né? A gente vê uma evolução no México bastante à frente, por exemplo, do Brasil, talvez por essa questão de interdependência com os Estados Unidos, que também já está bastante à frente no quesito de transparência de mercado. No Brasil a gente vê
o lado consumidor avançando bastante, né? O lado consumidor do aço avançando na questão de transparência. Talvez porque são aqueles que nesses momentos de crise, né, perceberam a relevância de conhecer o que está acontecendo, né, na China, saber como que isso vai impactar daqui 3 meses o mercado brasileiro, ou de que forma seus insumos vão encarecer. Então, esses momentos de crise foram também a oportunidade, né, enquanto a nós, fornecedores, né, de dados, de informações, de preço referência, de nos fazermos aí compreendidos em nossa missão, né? Eu falo que a nossa missão como especialistas de preços, como analistas de mercado, é realmente provê-los aí de toda essa gama de informações que sejam coerentes para tomadas de decisões, né? Para que os participantes do mercado consigam analisar, né, de forma imparcial ali naquele momento as suas necessidades, né, o que vai impactar os seus negócios e que tenham certa previsibilidade. E eu sempre comento também com os nossos contatos, com os nossos clientes, de que a qualidade dos preços referência que nós temos hoje, ela é totalmente proporcional à qualidade das informações que nós recebemos do mercado, né? Então, a responsabilidade da criação de um benchmark, da ascendência de um benchmark, por exemplo, para o aço no Brasil ou na América Latina, é responsabilidade do setor, né? Nós estamos ali atuando com todas as nossas ferramentas possíveis, metodologias robustas, né, contactando o máximo de fontes possíveis numa base diária, numa base semanal, mensal, tentando ter uma visão 360, falando com todos os players do mercado, seja do lado de produção, consumidor, trader, observadores em geral, ou que estejam ali na cadeia, né, de matérias-primas. A gente tenta sempre, né, ouvir todos os lados, né, ser aquele narrador onisciente, onipresente, mas pautado por uma metodologia bastante robusta, só que são os dados que nos contam as histórias, né? São os dados que nos contam o que está acontecendo no mercado. Obviamente, a gente sempre vai analisar todos os fatores internos e externos que estão pautando aquelas negociações, que estão pautando aquelas tomadas de decisões, mas a responsabilidade, né, do fator transparência em si é do setor, de que forma o setor quer que aquela informação seja relevante, né? Então, é isso que nós sempre comentamos com o mercado, né? Para a gente evoluir nessa questão de transparência, precisa evoluir na questão de compreensão da importância dessa transparência, né? De que forma eles querem utilizar aquela informação. Bom, equilibrar profissional e pessoal ainda é um desafio, né? Sobretudo quando você vira mãe e aí você tem tantos compromissos, eventos, reuniões, né? Viagens. Então, equilibrar tudo isso nesse momento, né? E aí que é tão importante na vida de uma mulher e que consome, né, tanto, né, da atenção, do foco. De fato, não foi fácil, né? Não é fácil, é um desafio, mas eu acho que foi possível e está sendo possível por conta de um grande parceiro. A mulher precisa de um grande parceiro para conseguir, né, equilibrar. E lógico, a questão de flexibilidade hoje dentro das companhias, né? Isso é fator-chave. Hoje a minha empresa me dá muita autonomia e flexibilidade no modo em que eu toco o meu trabalho, né? E isso eu transpasso para minha equipe. Todos têm muita flexibilidade. Há uma compreensão muito forte, né, da necessidade pessoal de cada um, né? Então, eu acho que esse é o futuro, né, em questão de ter esse equilíbrio, né? E nesse momento que a gente transita também por modelos de trabalho híbridos, né, presenciais, semipresenciais, home office, isso se torna ainda mais visível, né? Essa necessidade de equilíbrio e essa necessidade de flexibilidade. Então, estar numa empresa que me proporciona essa flexibilidade, que entende, né, os meus objetivos também para além do profissional, eu acho que é essencial.
Bom, Adriana Carvalho é mãe, jornalista, esposa, fotógrafa amadora e agora dançarina nas horas vagas. Dançar talvez seja o único momento em que eu não penso em siderurgia. É um momento em que eu realmente me conecto com o meu interior, com a minha paz de espírito, com a minha feminilidade, né? Então, de fato, eu acho que é o único momento que eu não penso em aço, né? Até em momentos de viagens, se eu vejo um distribuidor de aço, eu já quero anotar deixa eu ver se eu conheço esse distribuidor, né? Então, a Adriana é aquela que está sempre conectada, pensando no mercado, em siderurgia, né? Sou apaixonada pela siderurgia, né? Eu acho que acabei entrando, a rota da siderurgia me puxou de uma forma que eu não quero sair, né? Então, até como objetivo profissional é continuar no mercado, né, do aço e ser compreendida na minha missão, né? E a gente falou de transparência de informação. Eu espero que quando a gente ascenda para uma transparência de informação no mercado do aço aqui no Brasil, na sua totalidade, com benchmarks estabelecidos, que eu faça parte desse momento, que eu faça parte dessa transição, né, dessa chegada aí, desse momento. Então, a Adriana é uma apaixonada, né, pelo que faz, tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional, e que tenta de alguma forma contribuir, não somente como uma profissional do ramo, né, de comunicação, mas também contribuir no sentido de ajudar as pessoas, né, a evoluírem nas suas carreiras, a evoluírem nos seus projetos. Também, como eu falei inicialmente, sou uma narradora onisciente que também sente muita coisa, vivencia muita coisa junto com o setor, né? Então, isso faz parte da minha vivência, estar ali 100% conectada com muitas pessoas, vivenciando muitas coisas, né? E a dinâmica do aço, ela me proporcionou conhecer muitas pessoas, né? E no jornalismo a gente fala muito de sujar os sapatos, né? Não só estar atrás do telefone, do computador, mas sujando os sapatos no sentido de estar pisando onde os fatos estão acontecendo. E eu sou aquela que gosta de vivenciar, né, tudo no máximo possível, né? Tanto no setor de conhecer, de ir até o sucateiro, conversar desde o pequeno sucateiro até o grande CEO da maior siderúrgica, mas vivenciar, né, toda essa evolução, né, enquanto sociedade e enquanto indústria.